Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje a gente mergulha nos números do terceiro trimestre de 2025 da B3, a nossa bolsa. O código é B3SA3, para quem acompanha. Recebemos o relatório oficial e, bom, vamos explorar o que esses resultados contam para a gente sobre a saúde, a estratégia da empresa, ainda mais nesse cenário de juros altos, né? O próprio relatório menciona isso. Para começar, assim, os números principais comparando com o ano passado, né? Receita total, 2,8 bilhões de reais, subiu um pouquinho, 2%. Isso. Lucro líquido também cresceu, 3,5%, foi para 1,2 bilhão. Agora, o que chamou a atenção foi o lucro por ação, o LPA, R$ 0,24, uma alta de quase 12%. Esse número já dá a dica, né? Sim. O crescimento do LPA bem acima do lucro líquido, isso aí grita programa de recompra de ações. Exato. Menos ações circulando, o lucro por cada uma sobe mais. É uma fórmula clássica, né, de retornar valor para o acionista. Mas o que eu acho mais interessante, assim, no geral, é ver a famosa resiliência da diversificação funcionando. Mesmo com renda variável e derivativos, que são segmentos importantes, sofrendo um pouco, a receita total ainda conseguiu apresentar um crescimento. Pequeno, mas cresceu. Faz todo sentido. E vale a pena olhar mais de perto essa resiliência. Vamos começar então pelos derivativos. Vamos lá. A receita ali caiu 7%. Foi para uns 887 milhões de reais. E o volume médio diário, o ADV, despencou quase 20%. Foi uma queda forte. Sim, em juros, câmbio e o futuro de criptoativos, esse caiu mais de 40%. Parecia um cenário bem ruim, né? À primeira vista, sim. Menos gente negociando, menos contratos, né? Só que aí vem o detalhe curioso. A receita por contrato, a tal da RPC média, subiu quase 11%. Interessante. Ou seja, menos negócios, mas cada negócio, na média, gerando mais receita para a B3. No caso dos juros em reais, essa RPC subiu mais de 27%. Nossa. Isso pode ser muita coisa, sabe? Negociação de contratos mais longos, ou talvez uma mudança no perfil dos produtos que foram negociados. E teve a história do futuro de Bitcoin, que é quase um caso à parte, né? O volume caiu quase 50% e o relatório até explica que foi por causa de umas mudanças no contrato lá em junho. Isso. Só que a receita desse produto subiu 4% e a RPC disparou, mais de 80%. Como é que pode? Pois é. Não é mágica, mas é uma dinâmica, assim, bem particular. Às vezes, mudanças no produto ou na forma como a taxa é cobrada podem fazer o volume visual cair, mas quem continuou operando talvez esteja com contratos maiores ou pagando taxas diferentes, e isso sustenta ou até aumenta a receita. Entendi. Mostra como a receita da B3 nesse segmento não é só uma função direta do número de contratos, sabe? E vale lembrar, enquanto os derivativos listados tiveram essa gangorra, o mercado de balcão, que é mais discreto, continuou crescendo bem firme, tanto em emissão quanto em estoque. Faz sentido. Bom, se nos derivativos foi essa mistura, né, de volume para baixo e RPC para cima, como é que ficou a renda variável? A gente sabe que juro alto costuma pesar aí. E pesou mesmo. A receita caiu quase 10% para 518 milhões. O volume financeiro médio diário em ações à vista, o ADTV, recuou 6,5%. Ficou ali abaixo de 22 bilhões por dia. Como a gente esperava, né? Juro alto tira um pouco o apetite por risco, dá uma esfriada no mercado de ações. Mas parece que teve um ponto positivo ali, né? O relatório fala num crescimento bem forte, mais de 40%, no volume de BDRs, os recibos de ações lá de fora. Isso. E que junto com ETFs e outros fundos, esses produtos diferentes já são mais de 15% do volume total negociado. O que isso quer dizer? Isso sinaliza muita coisa. Primeiro, uma busca clara do investidor por diversificação internacional, mesmo operando aqui na B3. É quase um termômetro, sabe, de como está a percepção de risco local. Quando essa busca por ativos de fora cresce tanto, mesmo via B3, indica uma cautela com o cenário doméstico, talvez até além só do juro alto.
E para a B3, claro, é ótimo conseguir capturar esse fluxo. Interessante essa leitura. E teve também a mudança na tarifação de renda variável nesse trimestre, certo? Isso mexeu na margem de negociação, que caiu um pouquinho. Sim, a margem média caiu um pouquinho, ficou ali perto de 0,032%. O relatório diz que foi influenciada por programas de incentivo para formadores de mercado, que são super importantes para dar liquidez. Entendi. A nova estrutura de tarifas busca justamente isso: simplificar, incentivar mais negociação, mais liquidez, o que é crucial para manter o mercado funcionando bem, ainda mais num cenário mais adverso como o atual. Ok. Então, derivativos misto, renda variável pressionada, mas com BDR subindo, e o segmento que, na teoria, gosta desse cenário de juros altos, renda fixa e crédito. Ah, esse aí brilhou. Imagino. Receita subiu forte, quase 21%, chegando a 349 milhões de reais. As emissões de títulos, como CDBs, cresceram mais de 12%. Só os CDBs, quase 14% de alta. Bastante coisa. E não foi só na emissão, não. O estoque total desses papéis que a B3 guarda, sob custódia, deu um salto de mais de 17%. Bateu 8,4 trilhões de reais. Nossa, é um número gigante. É impressionante. E a dívida de empresas, os títulos corporativos, o estoque cresceu quase 20%. Mostra a força do mercado de crédito local se desenvolvendo. E o Tesouro Direto, que é o queridinho da pessoa física? Continua bombando. O número de investidores cresceu mais de 18%, passou de 3,1 milhões, e o valor total investido, o estoque médio, subiu mais de 30%, para 179 bilhões de reais. Uau! Aqui não tem muito segredo, Selic alta, a renda fixa fica super atraente, tanto para quem busca segurança, quanto rentabilidade ali no CDI. A B3, como a infraestrutura por trás disso tudo, se beneficia muito dessa onda. Para a gente fechar esse quadro da diversificação, vale dar uma passada rápida nos outros negócios da B3. Às vezes ficam meio escondidos, mas geram receita, Empréstimo de ativos, por exemplo. Cresceu quase 16% na receita. Foi bem. E as soluções para o mercado de capitais, que inclui dados, a depositária. Também cresceram mais de 5%. E isso apesar da receita de listagem ter caído, o que é normal, Menos IPOs, menos follow-ons. Sim, mas a parte de dados e serviços para custódia continua indo bem. Outro que se destacou foi a área de soluções analíticas de dados, que veio muito daquelas aquisições, o Whey, o Neurotech. Receita subiu mais de 18%. Bastante. Mostrando força ali nos serviços para veículos, imobiliário, plataformas de análise. Até o financiamento de veículos mostrou um crescimentozinho. E por fim, tem tecnologia e plataformas, que é um negócio bem relevante, Receita de quase 500 milhões, crescendo 13%. Isso aí inclui a infraestrutura de TI mesmo e os serviços de apoio ao mercado. Quando a gente junta todos esses outros segmentos, reforça aquela história da diversificação. A B3 hoje é muito mais do que só o pregão, São fontes de receita que tendem a ser mais estáveis e agregam valor de outras formas. Bom, a gente viu as receitas. Mas e o outro lado? Os custos, as despesas. Como a B3 se saiu aí? Olha, parece que teve um controle bem forte. As despesas totais subiram só 1,2% em relação ao ano passado. Está bem abaixo da inflação. O relatório até fala em disciplina, otimização. Bom sinal. Sim. Se a gente pega as despesas ajustadas, que tiram alguns itens pontuais, a alta foi um pouco maior, 3,5%. Aí o que puxou foi principalmente pessoal, por causa de reajuste, e também por conta das aquisições e custos de TI, com nuvem, licenças. Entendi. Mas, no geral, um controle bom. Sim, fundamental, Ainda mais quando a receita não está crescendo naquele ritmo explosivo. Segurar a despesa total abaixo da inflação é sinal de boa gestão. Mesmo ajustada subindo um pouco mais, parece ligada a coisas importantes, tipo gente qualificada e tecnologia, que no fundo são investimentos, Certo. E como ficou o EBITDA, que mede a geração de caixa operacional? O EBITDA recorrente subiu 1,2%, foi para 1,7 bilhão, mas a margem EBITDA recorrente, essa caiu um pouquinho. Quase 0,6 ponto percentual, ficou em 69,5%.
Caiu um pouco a margem, então. Caiu um pouquinho. Mas assim, uma margem de quase 70% ainda é espetacular. Pouquíssimas empresas no mundo têm isso. Verdade. Mas a leve queda na margem, mesmo com receita subindo e custos controlados, acende um pequeno sinal amarelo, talvez. Pode ser reflexo daquela mudança no mix de receitas que a gente falou. Ah, pode ser. Talvez a renda fixa, que cresceu muito, tenha uma margem um pouco menor que a renda variável quando esta está bombando. Ou pode ser o impacto daqueles custos específicos de pessoal e TI que subiram mais. Não é nada alarmante, mas é algo para a gente observar nos próximos trimestres. Combinado. Descendo mais um pouco no resultado, tem o resultado financeiro. Foi positivo em 61 milhões, mas foi menor que no ano passado. Por quê? Aqui teve uma dinâmica dupla. A receita financeira subiu bem, mais de 40%, porque o CDI estava mais alto e a B3 tinha mais caixa rendendo. Certo. Só que a despesa financeira subiu ainda mais, quase 56%. E aí o que pegou foi principalmente os custos daquela troca de dívida que a B3 fez. Ela pagou antecipado uma dívida mais cara e também o próprio CDI maior pesando sobre a dívida total. Tem sempre uns efeitos de hedge cambial que mexem nessa linha também, mas geralmente se compensam lá no imposto. Entendi a dinâmica. E aí, no final das contas, o lucro líquido recorrente, aquele ajustado, ficou em 1,26 bilhão, um crescimento de 2,6%. E teve um empurrãozinho novo aí, né? Teve. Um fator importante que começou no segundo trimestre e continuou agora, o benefício fiscal que vem do ágio pago na compra da Neoway e da Neurotech. Ah, verdade. Só nesse trimestre, isso deu mais de 40 milhões de reais que ajudaram o lucro líquido. Ou seja, o lucro cresceu sim, mas teve essa ajuda fiscal relevante. E, voltando lá para o começo, as recompras fizeram o lucro por ação crescer bem mais que esses 2,6%. Falando em estratégia, além dessa gestão da dívida que você já comentou, né? Trocando dívida cara por mais barata. Exato. Eles emitiram 2,6 bilhões em debêntures a CDI mais 0,45% para pagar uma antiga que custava CDI mais 1,05%. Foi uma bela otimização financeira. Sem dúvida. A dívida bruta ficou em 14,5 bilhões de reais. Isso dá umas 2,2 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável para uma empresa como a B3. E as aquisições? A da Shipay foi concluída agora em outubro, né? E tem a da CRDC, que é uma central de registro de crédito. Essa ainda depende de aprovação. Qual é a aposta deles aí? Olha, a aposta parece bem clara. É no mercado de crédito e recebíveis, que está crescendo muito, registrar duplicata, controlar garantia, fornecer informação para esse mercado. É um mundo gigante onde a B3 quer ser a infraestrutura central, assim como ela já é para o mercado de capitais. Faz sentido. A Shipay adiciona ali soluções de pagamento para o varejo e a CRDC reforça essa parte de registro de crédito. São movimentos bem estratégicos para buscar novas fontes de crescimento. E eles não pararam de lançar coisas novas no mercado mais tradicional também, né? Vi que teve índice novo para o Tesouro Selic, futuro de ouro, até um programa para incentivar a negociação de título público. Isso. Mostra que mesmo com o foco nessas áreas novas de crédito e dados, a B3 continua buscando desenvolver e dar mais liquidez para os seus mercados principais. Esse programa para título público, por exemplo, tenta trazer mais negociação eletrônica para um mercado que ainda pode evoluir muito nisso. E mais liquidez, no futuro, pode significar mais receita para a B3. Para fechar a parte estratégica, os investimentos, o CAPEX, foram 73 milhões no trimestre. O foco foi em quê? O básico de sempre, manter a plataforma rodando, atualizada, segura, com capacidade, mas também no desenvolvimento desses produtos novos e na integração das empresas que eles compraram. É um investimento para a máquina continuar girando e crescendo. E para os acionistas, como é que ficou o retorno direto no bolso deles nesse trimestre? Foi um retorno bem gordo, viu? 1,3 bilhão no total. Nossa! Veio de duas formas, 875 milhões em recompra de ações e mais 402 milhões em juros sobre capital próprio, ou JCP,
Só em 2025, a B3 já recomprou 125 milhões de ações dela mesma. Tirou 2,3% do capital de circulação. É bastante coisa. É um volume bem expressivo de retorno, mostra a força da geração de caixa da B3 e a confiança da diretoria em distribuir isso para os acionistas, seja via JCP, seja via recompra, que acaba ajudando a valorizar a ação no longo prazo, né? Com certeza. Para a gente finalizar, não dá para esquecer da agenda ESG, de sustentabilidade, que está super em alta. O que a B3 andou fazendo aí? Olha, bastante coisa. Lançaram a nova carteira do IDVersa B3, que é um índice focado em empresas com boas práticas de diversidade. Legal. Fizeram um evento sobre clima, o B3 Climate Day. Começaram a rever a metodologia do IS, que é o índice de sustentabilidade mais antigo deles. E uma novidade que eu achei bem importante, lançaram uma plataforma para registrar projetos de créditos de carbono. Ah, isso é interessante mesmo. Muito relevante. Mostra que essa agenda ESG na B3 não é só discurso, sabe? São iniciativas concretas. Criar índice temático, como o IDVersa, atende demanda de investidor, e a plataforma de carbono é um passo-chave para tentar desenvolver esse mercado aqui no Brasil. A B3 pode ter um papel de infraestrutura ali, como já tem em outros mercados. É algo para ficar de olho, porque pode virar uma receita relevante lá na frente, além de posicionar a empresa nessa agenda. Então tá. Resumindo a ópera desse terceiro trimestre da B3. A diversificação funcionou, segurou as pontas. Renda fixa e os outros segmentos compensaram a fraqueza em renda variável e derivativos. Isso. Teve controle de custos, gestão ativa da dívida, movimentos estratégicos importantes em aquisições, novos produtos. E um retorno forte para os acionistas. E um retorno bem forte para os acionistas. É por aí. Exatamente. Foi um trimestre assim de resiliência e de continuar plantando sementes para o futuro, mesmo num cenário macro que não ajudou muito os negócios mais clássicos da bolsa. E essa análise toda deixa a gente com umas perguntas na cabeça para os próximos trimestres, né? O que a gente precisa ficar de olho? Com certeza. A primeira pergunta mais óbvia é sobre os juros. Se a Selic começar a cair mesmo de forma mais consistente, como é que isso vai mexer no mix de receitas? A renda fixa perde força, a renda variável finalmente pega tração de novo. Boa pergunta. O que mais? Esses produtos e índices novos que eles lançaram, futuro de ouro, o índice de Selic, vão pegar, vão gerar receita de verdade ou vão ficar só ali mais uma opção no cardápio? Tem que ver a adoção, né? E as aquisições, como é que a Shipay vai se integrar, a CRDC vai ser aprovada e, mais importante, qual o tamanho real e o potencial desse mercado de registro de recebíveis, de soluções de crédito, onde a B3 está apostando tanto. Verdade. E por último, essa aposta no mercado de carbono. Quais são os próximos passos? A plataforma vai atrair projeto, o mercado regulado vai andar. A B3 vai conseguir se firmar como centro disso tudo? São muitas variáveis, né? Muitas perguntas interessantes que vão definir o rumo da B3 nos próximos anos, eu acho. Exato. São pontos para a gente acompanhar de perto. E para não perder as próximas análises e discussões aqui no Diário SA, já sabe, né? Clica aí em seguir no seu aplicativo de podcast favorito. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!